Olá, eu me chamo Gabriel Martins, sou integrante do PET Ciência da Computação da Universidade Federal do Rio Grande do Norte e hoje estou apresentando o seminário Por que escolher o Unity. O que veremos nesse seminário? Primeiramente, o desenvolvimento de jogos, mostrando como se dá a criação dos jogos em geral e etc. As ferramentas de desenvolvimento, falaremos um pouco sobre o Godot, GameMaker, Unreal Engine, Constructor 3 e o Unity. Explicaremos o porquê escolher o Unity dentro dessas opções e mostraremos alguns jogos criados com Unity e também algumas plataformas de desenvolvimento que a gente utilizará, como o Unity Hub e o Visual Studio Code ou Community. O desenvolvimento de jogos. Então, aqui no desenvolvimento de jogos a gente tem três tópicos a ser debatidos: o como desenvolver um jogo, por que desenvolver um jogo e para qual propósito desenvolver um jogo. Como desenvolver um jogo? Quais recursos são necessários para desenvolver? É uma pergunta se tratada em relação a recursos de ferramentas mesmo, como computadores e etc. O que é que eu preciso? Bom, você necessariamente vai ter que ter um computador, provavelmente um computador que consiga rodar o Unity sem grandes problemas, então tem que ser no mínimo um processinho já um pouco que consiga rodar alguns jogos. Não precisa ser jogos de última geração, mas de princípio você tem que ter um computador que suporte rodar o Unity. E fora isso, eu acho que não precisa de mais muita coisa, apenas um computador com o Unity instalado você já consegue. Claro que esse computador tem que suportar o Unity, então é basicamente isso que a gente precisa. E quais conteúdos eu preciso saber para começar a desenvolver? Nesse caso, a gente fala literalmente sobre matérias, o que que a gente, qual a bagagem que a gente quer, a gente precisa ter para poder desenvolver. Então, não é necessário muita coisa para você começar a desenvolver, para você começar a aprender. É importante que você saiba programar, ter uma base de programação. Não precisa ser uma base muito grande, mas se você já tem um feeling de programação, você já consegue. E é importante também que se tenha um pouco de bagagem também em programação orientada a objeto, que a gente usa. Inclusive, a linguagem que a gente usa no Unity é C Sharp, que é uma linguagem orientada a objeto. Então, é importante, mas dá para se virar sem saber orientação a objeto, mas a gente vai usar a todo momento. Aqui vemos as etapas de criação de um jogo. A gente começa pelo conceito. E o conceito, basicamente, elabora a ideia do jogo, pensa na funcionalidade, no enredo, gênero, viabilidade econômica, pensa também nos diferenciais do jogo, o perfil do público-alvo, classificação etária, etc. Plataformas, enfim. Tudo isso é pensado, é criado, geralmente é criado um documento que contém todas essas ideias do jogo. E é criado um documento, assim a gente chama esse documento, a gente diz que ali é o conceito do jogo. Aqui a segunda etapa é o planejamento, que é onde a gente detalha mais o jogo, o estilo da arte, o level design, mecânicas do jogo. Aqui a gente já trabalha com programadores, designers, etc. A fase inicial a gente na estrutura do jogo, escolhe o tipo de mundo que a gente vai ter, os itens que os personagens terão, o motor gráfico que nós vamos utilizar, e tudo aqui na fase de planejamento. A terceira etapa, a fase de protótipo, a gente cria uma versão, não pode ser um jogo mesmo, ou pode ser um estilo em papel, ou qualquer outra coisa que a gente consiga representar o que a gente quer do jogo e coloca nesse protótipo as ideias e as mecânicas que a gente quer colocar no jogo, para a gente testar se a gente vai conseguir de fato implementar aquilo no jogo e ser um elemento útil, né? Aí com isso a gente busca ter um feedback sobre
os elementos, os recursos que a gente quer colocar no jogo. A quarta etapa é a etapa de produção, onde aqui é onde a gente põe a mão na massa mesmo e implementa, faz tudo do jogo. Aqui a gente pode colocar incrementar novas coisas que não estavam no conceito. A gente pode aprimorar e fazer várias coisas, mas enfim, aqui é onde a gente vai produzir o jogo mesmo, sentar na cadeira e programar e desenvolver, etc. A etapa 5, a gente pode dizer aqui que são a etapa 5 e 6, mais ou menos. É a versão alfa. Essa versão aqui, o jogo, ele já é jogável, ele já tá pronto, entre aspas, assim, do começo ao fim. E o que a gente faz na versão alfa é testar o jogo. A equipe de qualidade do jogo, ele vai testar, vai jogar e vai ver onde está. Em todos os modos vai procurar melhorias, procurar defeitos, procurar coisas para ser corrigidas. E tudo que for encontrado nessa fase é registrado no banco de dados, e aí os programadores, os desenvolvedores do jogo vão pegar essas informações e vão tentar realizar melhorias no jogo. A fase beta é bem parecida com a fase alfa, mas ela foca mais ainda em resolver os problemas que são mais imperceptíveis e são necessários deixar o jogo jogável online mesmo, para as pessoas, para o público em geral pegar o jogo, jogar e encontrar os bugs, e a gente gravar essas informações de bugs que os usuários encontrarem, também corrigir os bugs e etc. Então, geralmente a fase beta nos jogos ele é distribuído de maneira gratuita para todo mundo que queira. Geralmente empresas grandes, elas pedem que os usuários se inscrevam para receber uma key uma chave de acesso do jogo da versão beta antes de lançar a versão final, para que eles façam justamente isso, salvem as informações dos usuários de bugs e problemas no jogo, guardem e consertem para quando for lançar a versão final o jogo estar o máximo polido possível. E a versão final, que é quando a gente vai lançar o jogo mesmo, o jogo está pronto e para ser hoje em dia mais em mídia digital, porque a mídia física tá acabando, né? Daqui a alguns anos a mídia física vai acabar de vez, mas a versão final é onde a gente coloca o jogo em mídia digital e também em mídia física, se sair em versão de mídia física, e a gente bota para vender. E a pós-produção é quando a gente termina de fazer o jogo, que lança, que aí vai vir o resto dos problemas que o jogo tiverem, caso o jogo tenha. Aí vai vir patches para correções e melhorias, DLCs e etc. Tá, e agora que a gente já viu como que desenvolve, então a gente quer saber o porquê que a gente quer desenvolver. Por que a gente quer desenvolver um jogo? Qual a motivação para querer desenvolver um jogo? A gente certamente não vai começar assim do nada, né? A gente tem que ter uma motivação, que pode ser vários motivos. A gente vai ver mais pra frente no seminário alguns dos motivos. Essa motivação torna viável a criação de um jogo. Então, para você criar um jogo, você vai demandar tempo e esforço. O que te motiva a fazer isso é viável para você gastar esse tempo e esse esforço na criação desse jogo? E quais as dificuldades de se criar um jogo? As dificuldades de se criar o jogo, eu diria que seria mais em questão de você aprender o que a ferramenta pode lhe proporcionar e conseguir, com a sua capacidade de aprender, colocar tudo que você está aprendendo em prática junto com o que você já sabe de programação e etc.
a gente vai ver que nem tudo no Unity é programação. Então, muitas das coisas a gente consegue fazer sem ter que mexer em programação. Mas a maioria das coisas a gente usa programação sim. Então, as maiores dificuldades de um jogo é de se criar um jogo. Eu diria que é você saber mesclar esse conhecimento que você tem e aprender novas coisas da ferramenta. E também conseguir fazer as coisas em grupo, porque um jogo demanda que você pode criar um jogo sozinho, claro, mas a maioria das vezes você vai trabalhar em cooperativo com outras pessoas. Então, você tem que saber trabalhar em grupo. E outro ponto importante também, que é uma dificuldade quando você está começando, é saber em qual parte que você mais se encaixa. Então, tem pessoas que vão ser mais da parte de design de mapas, por exemplo. Tem outras pessoas que são melhores com áudio. Uma dificuldade também no começo é você saber em qual área você se encaixa para você conseguir se firmar nesse meio da criação de jogos. Porque, como eu falei, você pode sim criar um jogo todo sozinho, mas é bem mais difícil e muito mais demorado se você quiser fazer um projeto grande. Então você vai ter que dividir, você vai ter que dividir as responsabilidades da criação do seu jogo com outras pessoas. Então você vai ter que você vai ficar com a parte de áudio, outra pessoa vai ficar com a parte de modelagem de personagens, outra parte vai ficar com iluminação, efeitos visuais, né, gráficos, enfim. Então tudo isso demanda alguém específico em um projeto grande e você pode trabalhar sozinho, mas é bem mais complicado, você vai ter que saber de tudo um pouco. Mas funciona, né? Se você quiser, é uma dificuldade que você tem que enfrentar, é saber onde você vai se encaixar. Para qual propósito você quer desenvolver o jogo? A gente viu agora por quê, agora para qual propósito. Assim, você quer aprender a programar e aprimorar suas habilidades? É uma boa opção se você quer começar na programação e na orientação a objetos, aprender um pouco de C Sharp. É uma boa opção se você gosta de jogos e criação de jogos e tal. É uma boa maneira de aprender, porque é uma coisa que você vai fazendo, você vai ver na prática. E é interessante essa visão mais da criação dos jogos, porque você quer desenvolver um jogo só porque você gosta de jogar. Aí é um ponto que é uma pegadinha para muita gente. Muita gente que quer começar a criar jogos e porque gosta de pegar sentar na cadeira na frente do computador, da frente da TV, pegar um controle e começar a jogar. Aí se ilude que vai ser legal também criar um jogo. E nem sempre é assim. Você realmente tem que gostar de programar, você tem que gostar de passar muito tempo na frente do computador, modelando, fazendo scripts, enfim. É um trabalho que é muito diferente de você jogar um jogo. É muito diferente do produto final você fazer um jogo. Mas para quem gosta é muito satisfatório e principalmente quando a gente consegue fazer o jogo funcionar do jeito que a gente quer, é uma sensação muito boa, é muito satisfatória. Então, muito cuidado se você apenas gosta de jogar e por isso quer criar jogo, porque é totalmente diferente uma coisa da outra. Criar um jogo é muito diferente de jogar um jogo, então tenha sempre isso na mente. E se você gosta de programar, se você gosta de criar, aí sim você pode tentar criar um jogo, um jogo que você queira, etc. Ou se você não gosta disso, se você gosta apenas de chegar, sentar na frente do computador, pegar o controle e jogar, sim, se você não gosta de programar, não é uma boa opção. Uma última opção é ganhar dinheiro. Todo mundo gosta de ganhar dinheiro. Isso não é segredo para ninguém. Ninguém faz nada sem querer algo em troca, profissionalmente falando. Mas tem um paralelo muito grande aqui, porque você pode fazer muitos jogos e é uma questão meio que eu não diria sorte, mas pode ser que você crie vários e vários jogos e nunca
tem um engajamento nenhum, nunca bombe story nenhum desses seus jogos. E pode ser que você crie um jogo aleatório assim em 2 dias, como foi, por exemplo, o Flappy Bird, que foi um sucesso na época e foi feito muito rapidamente por uma única pessoa. Então é também uma tirada de sorte. Se você tiver, por exemplo, sendo um iniciante nessa área e fazer um jogo assim, talvez seja muito difícil você conseguir ganhar muito dinheiro rapidamente, mas depois que você entra numa empresa, por exemplo, e começa a pegar o jeito da criação sabe, entender o que é que o público quer, entender como é que faz as coisas, você pode começar a ganhar mais dinheiro com a criação de jogos. Então, é uma tirada meio que de sorte, mas também, se você for no caminho certo, você consegue fazer ser rentável essa área de desenvolvimento. Falar um pouco sobre as ferramentas de desenvolvimento. Aqui a gente vê o Godot. As ferramentas de desenvolvimento, no caso aqui, são todas engine gráficas, como o Unity. O principal concorrente dele, que é o Unreal. E a gente vê outros mais simples aqui, como o Game Maker, o Godot, o Constructor 3. O Godot Game Engine, ele é um motor de jogo que é um motor de jogo de código aberto desenvolvido pela Godot Engine. Ele é uma Game Engine que você consegue criar jogos de 2D e 3D e ele promete ser uma de fácil criação de jogos. Já o Game Maker, no começo não era para ser um engine de criação de jogos, era para criar animações e era o nome do Game Maker antes era Animo e ele é desenvolvido pela YoYo Studio. Não é gratuito, o Godot ele é gratuito, mas o Game Maker não é gratuito e para você conseguir desenvolver você tem que pagar $99. E se você quiser uma extensão para HTML5, que é para rodar em navegadores, também você tem que adicionar um adicional de mais $99. Temos também aqui o Constructor 3, que ele é um motor bem mais simples para criação de jogos 2D, bem mais simples mesmo do que essas outras engines. Você consegue fazer coisas simples nele, mas se você quiser aprender também como é que se dá a programação de jogos, você pode começar no Constructor 3 sem problemas. A gente tem também a Unreal, que provavelmente é a mais poderosa entre esses que a gente acabou de falar. Provavelmente não, é a mais poderosa entre esses que a gente acabou de falar. E é a principal concorrente do Unity. Elas têm bastante semelhanças entre si, porém tem alguns detalhes que diferenciam uma da outra, que a gente vai explicar também e mostrar o porquê que se a gente for começar a programar jogos, vale mais a pena começar com o Unity do que com o Unreal. Então, falar um pouco do Unity. O Unity ele é um motor de jogos, uma engine gráfica, que para criação de jogos que pode ser feito em 2D ou em 3D. É uma ferramenta muito poderosa, de fácil aprendizagem. A gente consegue criar grandes jogos, inclusive existem grandes jogos na indústria que foram criados com o Unity e que fizeram grande sucesso na indústria dos jogos. E, em particular, o Unity ele é um motor gráfico, um motor de jogos muito forte e tem uma comunidade bastante ativa e grande. Provavelmente a maior comunidade entre assim, os motores gráficos de criação de jogos. Provavelmente o Unity é a maior comunidade que existe. Então a gente vai ver mais pra frente que tem muito conteúdo, muitos jogos sendo feito, muita gente trabalhando com Unity. Então só daí já é um ponto positivo para se trabalhar com Unity. Aqui vemos um exemplo de jogo criado com Unity. O jogo Pummel Party, que é um jogo que é basicamente como se fosse um jogo de tabuleiro, mas com os personagens andando no tabuleiro assim, e a gente tem que coletar primeiro chaves e chegar até um local onde a gente vai comprar troféus, e quem conseguir mais troféus ganha.
a partida. E para a gente conseguir chaves e troféus, a gente tem que fazer vários minigames. A gente tem que fazer vários minigames para conseguir ganhar. A gente vê aqui um exemplo. Vai ser um minigame aleatório. Então, um exemplo de minigame que a gente vê é esse aqui. E que a gente tem que evitar de tomar que a bola passe. Essa é uma versão do aquele jogo clássico de um dos primeiros jogos já criados, se não o primeiro. Então, outro jogo que a gente tem feito com base no Unity, que é de bastante sucesso atualmente, é o jogo Fall Guys, que a gente está vendo agora. Ele basicamente consiste em 60 players entrarem em uma partida e tentarem chegar até o final em uma maratona. E quem conseguir sobreviver aos minigames até o fim ganha e é coroado como o rei daquela partida. Aqui está a primeira maratona da nossa partida. Temos que pular através dessas gangorras até chegar ao final. Temos que competir com cada um desses players que são players de verdade, não são bots. Nesse jogo a gente consegue ver, apesar do jogo ter um estilo gráfico simples, o quão bonito a gente consegue criar jogos com o Unity. A gente vê quão bem é feito personagens e cenários no Unity. Esse jogo é um bom exemplo disso. Aqui vemos um outro minigame que tem nesse jogo do Fall Guys. A sequência daquele primeiro. Outro jogo que foi feito com Unity, que é bem popular atualmente, é o Among Us, que esse daqui bombou esse ano e muita gente joga. E a gente pode ver que é um jogo bastante simples, feito com Unity. A gente tem texturas simples e cenários que não são tão difíceis de ser construídos, e que podem sim fazer muito sucesso. E é uma ótima escolha se fazer jogos desse estilo com o Unity. Tudo bem, a gente pode fazer jogos também como o Fall Guys, que a gente mostrou anteriormente, e jogos mais realistas como Phasmophobia, por exemplo, que tenha gráficos mais realistas, mas todos eles são ótimas opções de serem feitos com o Unity, e esse daqui em específico é uma ótima escolha para ser feito com o Unity. O que esse jogo consiste? Esse jogo consiste em competidores, em players em uma nave, e você tem que existem dois tipos de players nesse jogo, são os impostores e os tripulantes. Os impostores basicamente eles querem destruir com os competidores que estão na nave, e os tripulantes têm que consertar a nave antes que o impostor mate todos eles. Então, por que a gente escolheria o Unity
e não aqueles outros que a gente já comentou anteriormente. Primeiramente, a documentação do Unity é vasta, então a gente tem muito material para aprender. Então, o que você quiser aprender a fazer no Unity, você provavelmente você com poucos minutos de pesquisa você vai conseguir achar um vídeo, uma videoaula, um documento que explique, ou até mesmo no próprio site do Unity, existe o Unity Learn, que é o site do próprio Unity que ensina você a fazer as coisas no Unity. Então, possui uma documentação muito vasta. Você não fica sem aprender. Você só fica sem aprender se você quiser. Fácil acesso. Então, como eu disse, você no YouTube, no Google, pesquisando, em poucos minutos você consegue documentação sobre o que você quiser. Então, muito fácil você ter acesso a qualquer conteúdo sobre o Unity. Então, esse é um dos pontos positivos. A princípio, sem nenhum custo. Ou seja, para você baixar e começar a programar, a desenvolver seu jogo, você não precisa pagar nada. Você pode entrar no site do Unity e baixar e começar a desenvolver. Porém, já o tema do próximo tópico é: não existe taxa na venda dos jogos, mas existe uma assinatura que é dessa forma. Se você baixar, produzir seu jogo e a renda anual desse jogo for menor do que $100.000, você não precisa pagar nada e você não precisa fazer nada para o Unity. A única obrigação que você tem é de deixar a logo do Unity aparecendo quando vai abrir o jogo. Se você passar de $100.000 em receita anual, você terá que devolver $25 por mês em uma taxa de assinatura ao Unity. Então, a assinatura, se você passar de $100.000 de renda até 200 mil, você paga $25 por mês. Também tem alguns benefícios adicionais que você não precisa colocar logo do Unity. Se você pagar a assinatura, não precisa colocar logo do Unity, enfim, entre outros benefícios. E por fim, se você tiver uma renda acima de $200.000, a assinatura que você vai ter que pagar é $125 por mês para o Unity. Mas convenhamos que depois de ganhar 200 mil num ano ou mais, você não será um problema pagar 125. Outras engines gráficas, como por exemplo o Unreal, você tem que pagar uma porcentagem do valor das vendas do seu jogo, mesmo que se o seu jogo vender pouco ou se o jogo vender muito. Se o jogo vender mais de $1 milhão de dólares em receita, você vai ter que dar 5%. 5% da receita do seu jogo para a Epic Games, né, que é a desenvolvedora do Unreal. Independente de quanto seu jogo vender ou não, 5% vai ser deles. Ou seja, se em um ano o seu jogo lucrar $1 milhão no Unreal, a gente teria que pagar $50.000 para a Epic Games, enquanto que no Unity a gente teria que pagar $1.500 apenas. Já é um dos grandes motivos para você escolher o Unity. Não existe taxa, né, na verdade, mas você paga bem menos para poder desenvolver um grande jogo do que se você fosse, por exemplo, no Unreal. Atualizações constantes, ou seja, a ferramenta está sempre se atualizando, o Unity está sempre em atualização, colocando coisas novas, componentes novos e etc. Então é também bom até que quem for desenvolver fique ligado nas atualizações que a ferramenta propõe, porque pode mudar o jeito de implementar algumas coisas e facilitar e adicionar mais propriedades e etc. Então é um ótimo ponto a ser levado em consideração esse, porque a ferramenta está sempre em constante atualização e sempre se modernizando. E entre outros motivos, como por exemplo, a programação do Unity é feita em C Sharp, que é bem mais fácil de se entender e implementar do que C++ ou C. E é bem mais fácil do que o Unreal, que é a implementação em C++, e na própria linguagem do Unreal, que é um Unreal Script. Então, o C Sharp facilita bastante e pode ser também um dos motivos que você queira escolher o Unity. Aqui vamos mostrar um pouquinho de alguns jogos criados com o Unity.
Aqui são alguns dos grandes sucessos que foram feitos com base no Unity. O Hearthstone. Lembrando que isso aqui não é enumerado, então são só alguns jogos. Tem vários outros jogos que foram criados que não estão aqui. Outros que eu já mostrei, como Fall Guys, o Among Us e etc. Então, a gente tem o Hearthstone, Subnautica, Pathologic 2, Ori and the Blind Forest, Cuphead, Hollow Knight e vários outros. Esses são só alguns exemplos. Plataforma de desenvolvimento. Quando a gente baixa o Unity, a gente é fortemente recomendado pelo próprio site do Unity que a gente faça o download do Unity através do Unity Hub. A gente baixa o Unity Hub no site do Unity, na página da web, e nele a gente tem várias opções, várias coisas para se fazer, inclusive baixar as atualizações do Unity, baixar outras versões. É onde a gente vai gerenciar nossos projetos, onde vai ter todos os projetos que a gente fez e a possibilidade de criar outros projetos. E também tem outras abas como Learn e outras que eu vou mostrar agora. Vemos aqui agora a interface do Unity Hub. Aqui a gente tem uma informação para atualizar essa versão, que no caso a minha versão aqui está um pouco desatualizada. Aqui a gente pode ver nossos projetos. Esses aqui são projetos que eu já trabalhei, inclusive esse daqui primeiro a gente vai ensinar vocês como implementar. Eu vou mostrar no final dessa apresentação, vou mostrar um pouquinho de como está o jogo para vocês verem. E aí a gente vai lançar aqui no canal do Pet um curso mostrando o jogo que a gente vai implementar para vocês aprenderem. Então a gente tem aqui os nossos projetos, temos as informações das versões de a qual eles são criados e estão sendo implementados, a última modificação, etc. Aqui temos outras abas, outras opções clicáveis, que é o Learn. Aqui são projetos e tutoriaizinhos que a gente tem, que o próprio Unity passa pra gente, para mostrar, para a gente aprender a criar os jogos. Então aqui, se a gente quiser aprender a criar um jogo do Lego, por exemplo, a gente clica aqui e o próprio Unity vai fazer um tutorialzinho para a gente aprender. Um jogo de FPS, um jogo de kart. E aqui tem vários tipos de jogos que a gente pode aprender com o próprio Unity ensinando com tutoriais. Aqui temos a aba Unity, que está em beta ainda, tem vários sites que a gente pode utilizar para nos auxiliar na criação dos nossos jogos, etc. E informações, contando informações também sobre o Unity, etc. E a última aba aqui é a aba Install, que aqui a gente tem as versões instaladas do Unity. No meu caso eu tenho essas duas versões, que são versões verificadas, né? Digamos assim, que são a LTS, que garantem o Long Term Support, ou seja, garantem que terá suporte por um bom tempo. E aqui a gente pode adicionar, localizar uma versão que esteja no computador e não tenha aparecendo aqui, ou então para colocar para baixar novas versões aqui no Unity Hub. Aqui temos a conta do Unity que você pode criar, e aqui são configurações gerais. A gente pode trocar a língua, mas infelizmente não tem português, mas dá para se virar muito bem com o inglês e etc. Então esse é o Unity Hub. Outra plataforma de desenvolvimento é o Visual Studio Community, que quando a gente baixa alguma versão do Unity, ele já vem instalado junto. Ele é basicamente um editor de texto com vários recursos que são adicionados, que facilitam o desenvolvimento, facilitam na hora da criação do código para o desenvolvedor. Então ele já vem junto com o próprio Unity e facilita bastante na codificação dos seus scripts. Também temos o Visual Studio Code, que ele é muito parecido com o Visual Studio Community, porém o Visual Studio Code possui mais portabilidade entre plataformas. Então se você estiver programando no Linux, por exemplo, provavelmente você vai usar um Studio Code. Ele é muito semelhante ao Studio Community,
Porém tem suas particularidades. Inclusive o community ele é feito pela própria comunidade, né? Ele é de código aberto. E o Studio Code ele é da Microsoft e ele não é de código aberto, mas porém tem a possibilidade de ser mais portado para outras plataformas, assim como o Windows, o Linux, etc. Fiquem ligados que em breve a gente vai ter um curso aqui no canal do PET sobre o Unity e a gente vai ensinar como criar jogos em 2D com o Unity. Vou mostrar aqui os jogos que a gente vai criar, para caso vocês tenham interesse em aprender como programá-los, vocês acessarem nosso canal do PET e aprenderem com o nosso curso. Se inscrevam no canal, se inscrevam no nosso curso. Nosso curso vai estar iniciando agora no começo de 2021, então não percam a oportunidade. E então, aqui a gente vai dar uma olhada agora no jogo que a gente vai implementar no curso que vai vir em breve. Deixa eu dar um play aqui nele. A gente pode ver algumas coisas que a gente já implementou, um menuzinho com a opção de volume, para baixar o volume. Vamos dar play. Esse é um dos joguinhos que a gente vai aprender a fazer no curso. É um clássico jogo de estilo de nave. Aqui a segunda parte do jogo que a gente vai implementar no curso é um jogo de plataforma. E a gente pode ver aqui o cenário, iluminação e etc. Podemos ver aqui o inimigo. Então, se vocês quiserem aprender sobre iluminação, criação de personagem, sobre tudo do que vocês estão vendo aqui, passem no canal do Pret, agora no começo do ano de 2021. A gente vai disponibilizar o curso do Unity para vocês, ensinando vocês a fazer esses dois modos, esses dois jogos que a gente apresentou aqui. Então, se inscreva no canal, se inscreva no curso. Obrigado por assistir. E é isso.